Amigos do Multimídia do Correio do Povo, é sempre um prazer estar semanalmente com vocês. Hoje eu trago as principais informações aí do mundo automóvel, sejam elas locais, regionais, Brasil e mundo. Vocês estão sempre atualizados aqui com a gente no Multimídia, no Carros e Motos. Mas tem hoje um convidado, Jonatas Costa, um cara muito legal, jornalista da nova geração e o coordenador aqui de toda a área de multimídia, do online, do Correio do Povo. Mas ele não está aqui por ser o coordenador da área de multimídia. O Jonas está aqui porque nós estamos conversando informalmente, né, Jonas? Antes de eu entrar aqui na gravação. E você me contou da sua visita recente, que me interessou muito, porque primeiro me interessa o tema da Amazônia, das queimadas da Amazônia, que eu acompanhei tudo, eu achei tudo, nem vamos agora comentar politicamente o fato, tá? Mas você foi agora num simpósio na Amazônia que era justamente sobre a viabilidade do polo industrial. Que deve conciliar cada vez mais a industrialização, que se amplia também, com a preservação ambiental. Mas me interessou uma visita que você fez, que eu já visitei muitas fábricas de automóveis pelo mundo, e sempre me impressiona gradativamente. A última que eu visitei foi em 2017, foi uma visita até lá na fábrica de Goiânia, mais uma visita à sede do FCA, mas eu visitei muitas fábricas fora do Brasil também, e as últimas visitas, 2015 até 2017, que foi a minha última visita, foram sempre visitas que me surpreenderam diante da asepsia dos locais, do uso intensivo da robótica e agora também a questão da preservação ambiental, né? Nessa semana, inclusive sexta-feira no Correio do Povo, eu apresento também os resultados de uma pesquisa interessantíssima da Brandwatch, que é uma grande empresa de consultoria norte-americana que mandou 10 mil questionários para consumidores do mundo todo, para verificar quais serão as tendências a partir de 2020. Uma das tendências principais é a sustentabilidade. Não é que todo consumidor do mundo vai comprar carro sustentável, mas está na cabeça de todo mundo. Como é que foi tua visita à Honda, Jonatas? O que tu achou de interessante naquela fábrica da Honda? Me impressionou pelas fotos, inclusive. Você fez uma ampla matéria sobre sua visita em geral, mas não especificamente sobre a Honda, né? Que essa é uma questão. E lá eles fabricam quadriciclos e motos. Mas eu fiquei impressionado, como você me falou, as instalações moderníssimas da Honda na Zona Franca de Manaus, né? Justamente, Renato, lá o pessoal que acompanha o Carros e Motos pelo Facebook do Correio do Povo, Instagram, Twitter, YouTube. Enfim, eu estive na Amazônia recentemente, foi na última semana de novembro, a convite da organização dessa feira de sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, claro, criada nessa esteira aí da polêmica em torno das queimadas na Amazônia. Há uma crescente preocupação dos empresários locais, em que, percebendo a polêmica em torno dessas queimadas e como o mundo acabou olhando para essa região do país, eles também tinham preocupação de conseguir demonstrar que tinham sim bons exemplos de preservação. A matéria que eu escrevi para o Mais Domingo do Correio do Povo há 2 semanas, na edição que está no site do Correio também, você acessa a aba de especiais, consegue conferir na íntegra a matéria, ela trata um pouco disso, sobre essas iniciativas feitas na região da Amazônia, que demonstram como a floresta em pé ela é mais lucrativa para os próprios empresários e para a comunidade local. Você fala de algo também, pinta aparece nessa pesquisa da Brandwatch, a pesquisa das próprias empresas, das montadoras de veículos, está se associando a causas ecológicas, justamente, né? Não dá para dissociar você não pode ter uma pauta social dissociada completamente da pauta industrial, por exemplo. Justamente. Né? Porque a vitória econômica hoje no mundo significa também o respeito aos direitos humanos, o respeito à sociabilidade, o respeito principalmente ao meio ambiente. Justamente. E aí a preocupação deles fazerem esse simpósio por lá também, né? Eles até, assim, uma das iniciativas, uma das tantas que eles estão abordando e tentando se organizar em torno, é a criação de um selo verde, um selo que demonstre que as empresas associadas a esse selo, elas contribuem de alguma forma para a preservação da floresta. No caso, agora, especificamente das montadoras, no caso da Honda, por exemplo, ela já está no polo industrial, foi uma das primeiras fábricas a chegar na Zona Franca de Manaus. Interessante também observar que nem toda empresa que está em Manaus, está no estado do Amazonas, ela participa da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é um regramento específico que nem todas as empresas, cerca de 680 empresas existem hoje no Amazonas e 470 fazem parte da Zona Franca de Manaus. Nem todas. Existe um regramento específico para receber os benefícios da Zona Franca de Manaus, que é a isenção de vários impostos, tem que ser criado um número X de empregos, eles têm que ser associados a matrizes específicas de criação, de produção. Então, nem todas as empresas que vão para o Amazonas estão associadas à Zona Franca de Manaus. Se eu perguntasse para você assim, o que impressionou você nessa linha de montagem da Honda, nesse novo pavilhão, até você falou uma coisa muito interessante, que na parte que eles estão fazendo da pista de testes,
às vezes tem que espantar umas onças. Justamente. Mas espantar suavemente, né? Não conversar com o bicho primeiro. Não é fazer um lance lá grosseiro. Não, eles bater no bicho, aí nem pensar, né, cara? Não, eles nos contaram que eles têm, na Honda, eles têm cerca de 2.000 quilômetros quadrados de área preservada. Cerca desse terreno, menos de 5% é utilizado para a pista de testes da Honda, dos veículos que são produzidos lá. Menos de 2%? Menos de 2%. E o restante é a área nativa preservada. Então, aí um dos funcionários da Honda comentou pra gente que na semana anterior estavam fazendo manutenção nessa área e encontraram uma onça, assim, bem comum esse tipo de coisa por lá. Ele não queria encontrar um poodle também, lá perdido, né, Jotão? Mas tem que ser onça mesmo. A Honda, por exemplo, ela é uma das empresas mais antigas que tem na Zona Franca e ela é o pavilhão, a área de atuação da Honda na Zona Franca, eles acolhem 6.000 trabalhadores diretos. Pra gente ter um efeito de comparação, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul tem menos de 5.000 habitantes. Então nós estamos falando de uma verdadeira cidade. Quantos funcionários você falou? 6.000. Mais de 6.000 funcionários diretos trabalhando dentro da Honda. E essa é uma fábrica a mais verticalizada que eles têm no mundo. Isso porque, diferente de outros lugares, como a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, as montadoras, onde entram as peças de vários lugares e vão fazendo a linha de produção de montagem desses veículos. No caso dessa fábrica da Honda lá em Manaus, entra a areia, a água, o ferro, a borracha e sai a moto pronta no final da produção. Eles fazem toda a produção lá. Né? É incrível. Ou seja, eles têm moldes e tornos e prensas para tudo, né? Para tudo. Eles têm também uma mecânica pesada que é de... A única coisa que não é produzida lá e sai justamente aqui do Rio Grande do Sul são os pneus. São os pneus da Pirelli que saem daqui e vão para lá. Independente disso, voltando ao aspecto ecológico, que nessa pesquisa da Brandwatch mostra que o consumidor no mundial, ele pode não todo consumidor não vai comprar agora o carro híbrido elétrico, que ainda nem tem uma quantidade de carros elétricos, por exemplo, para satisfazer o consumo mundial. Mas tem na cabeça, cada vez mais, e principalmente as novas gerações, que nas pesquisas mostram respostas surpreendentes, não querem mais automóveis convencionais, é uma grande preocupação para as montadoras. Agora, você falou comigo informalmente sobre uma coisa que me chamou a atenção, sobre a questão que a mim me choca, qualquer coisa relacionada a queimada, extrativismo, um extrativismo brutal, ou transformar índio em executivo de banco, isso não existe. São pessoas integradas naquele meio há milênios. Mas a questão também do bioma, a questão da Amazônia como uma grande força viva e que poderá servir ao mundo em medicamentos e N coisas, não é? É justamente a matéria que eu escrevi que está disponível no site do Correio é justamente sobre isso. As vantagens e as possibilidades que nós temos na região amazônica para desenvolver a região, aumentar, inclusive, nós estamos falando de uma economia no Brasil que ainda está em lento crescimento, né, em uma retomada ainda muito baixa, muito aquém do esperado. E nós temos lá naquela região, por exemplo, uma potencialidade muito grande, não só para desenvolver a região, mas para colocar o Brasil também num cenário de destaque como protagonista desse novo discurso, desses novos vetores econômicos que tem. Você falou de uma semente, não tem nada a ver com a indústria automobilística, mas o surfista adora essa, que é a questão do açaí, né? Sim. Hoje tem uma produção de açaí no Brasil e produtos relacionados que rendem bilhões de lucratividade para as empresas metidas nisso. Mas tem lá algo que pode até substituir o conviver junto com o açaí, né? Justamente. Eles fazem tudo depende de pesquisa e aí que está o grande ponto da questão, investimento em pesquisa, porque essas pesquisas que subsidiam a descoberta de novos, sejam produtos alimentícios, como produtos farmacêuticos também, estéticos, tudo isso pode gerar uma nova cadeia de produção. Uma cadeia fantástica, né? A matéria que eu escrevi é basicamente sobre essas possibilidades, e elas são muitas nessa região. Mas, nos aspectos ali, voltando para a Honda, no caso específico da Honda, eles têm lá em Manaus também, estamos falando de quase uma cidade, né? 6.000 pessoas trabalhando. Eles têm uma estação de tratamento de esgoto, ela foi criada de maneira inédita lá, então toda a água que sai da fábrica... Desculpa te interromper, mas esse ineditismo, cara, você falou que é uma coisa surpreendente, não tinha padrão lá de esgoto. Justamente. Eles trouxeram do Japão a tecnologia. O interessante foi isso, quando eles montaram a estação de tratamento de esgoto e precisavam saber quais os parâmetros para que a água saísse de lá e fosse considerada uma água tratada, uma água limpa, e em contato com o governo local descobriu-se que não tinham parâmetros porque não tinham tratamento de esgoto adequado ainda na região. Então o que eles fizeram? Usaram os padrões japoneses para essa fábrica e depois esses parâmetros subsidiou o próprio governo do estado nas estações de tratamento de esgoto criadas a partir de então naquela região. É também uma forma de contribuir não só com a questão da limpeza das águas e dos mananciais,
comerciais, como também uma forma de desenvolver a região, né, criando parâmetros e referências para isso. Também nessa pesquisa da Brandwatch mostra as marcas que são mais sensíveis à questão ambiental no mundo e que isso é percebido pelo consumidor global. E eu só vou citar aqui que a Tesla está em primeiro lugar, que é fabricante de carros elétricos, eu estou falando do mercado automobilístico, né? A Toyota tem a percepção como segunda marca mais citada pelos consumidores do mundo, marca ligada a temas ecológicos, a BMW é a terceira e a Honda é ligada ao quarto lugar com 40,46%. Uma surpreendente Ferrari vem em quinto lugar, mais pelo mito da marca, porque agora a Ferrari anunciou que vai ser elétrica também. Mas é interessante isso, a percepção do consumidor é tremendamente positiva para a Honda, né? Justamente, ainda um último comentário a respeito dessa preocupação e de como que é feita essa estrutura, não só de preservação, mas também de transformar isso em valor, porque a gente está falando aqui justamente disso. Não é apenas preservar, claro que a gente tem que levar em consideração que essas ações não são simplesmente para preservar a natureza e contribuir, tentar diminuir os efeitos do aquecimento global, mas também para vender, porque isso é lucrativo para essas empresas. A economia da região exatamente, também, né? Eles fazem isso como uma forma também de se associar a essa preocupação verde e conseguir rentabilizar em cima disso. No caso da Honda, eles também têm compensação da energia que eles utilizam nas fábricas. Eles, além de Manaus, eles também têm uma outra grande fábrica em São Paulo. Sim. E a expansão dessa fábrica feita no ano passado, em São Paulo, exigiu, por parte deles, a criação de 2 torres eólicas aqui em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, porque essa energia criada nas torres eólicas vai para o sistema nacional e compensa a energia gasta nessa expansão da fábrica. As compensações de carbono, São as compensações que eles fazem. Agora é fantástico, porque você vê que economia que se difunde. Justamente, economia com correlações. Exatamente. E aí, tudo baseado na preservação. De Manaus, em São Paulo, fomos no Rio Grande do Sul, uma coisa tudo interligado. Ao mesmo tempo, as torres eólicas geram energia para fábricas, para casas. Então é um negócio muito complexo, justamente. Muito amplo, né? E baseado cada vez mais numa economia verde, não no sentido só que você disse mas uma economia verde, de produção verde. Sim, justamente. Produção que respeite o meio ambiente. Né? Justamente, deixo o convite para vocês acessarem a matéria no site do Correio, tem é um material longo sobre a questão da preservação da floresta e como que a economia local se relaciona com a floresta e tenta preservar ela e ainda assim crescer economicamente. E o Donas vai me passar agora pela internet, ele tem uma reunião, ele vai me passar a entrevista com um principal diretor da Honda que eu vou utilizar sexta-feira no meu nome. Não, tô brincando, é demais, né? Não tem problema. Aí o cara se confessa culpado, eu tô pior que o Carlos Gol, né? Aquele fugiu pro Libra, não tem de onde fugir. Não, ele fez uma matéria muito interessante, que eu quero ter acesso a essa matéria, porque me interessa, inclusive com a conversa que eu tive com o João, me deu uma tremenda vontade de conhecer isso ao vivo, até eu recebi o contato das relações públicas, de repente agendar também uma visita, que é muito legal de conhecer esses avanços tecnológicos que respeitam o meio ambiente, né? Obrigado. Jonas, obrigado pela sua presença, ok? Tchau, tchau. Tchau.